Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você mais uma vez me prestigiar com tua presença. Muito obrigado por você estar aqui. Eu agradeço muito a você. Eu queria pedir a você encarecidamente que você pudesse me ajudar enviando este vídeo para mais pessoas, para que o canal possa sim ter aí um engajamento, onde você também pode deixar aqui para mim um gostei aí. Se você puder, né, desde já vai deixando seu gostei. Se você não gostar do vídeo, lá no final, quem sabe você até desmarca o gostei. Mas não deixa, porque talvez você esqueça ao longo do vídeo de deixar o seu gostei. Hoje eu quero falar sobre os dízimos e as ofertas. Um assunto bem problemático e muito assim polêmico. Mas para nós que entendemos e vemos isso com clareza, uma disposição de entregar aquilo que não é nosso, nós também entendemos que se não é nosso, ficar com isso é sim tem sim uma grave consequência. Talvez você nem perceba, mas nós somos dependentes de Deus em tudo. E por isso, nós somos mais dependentes sim daquilo que Deus nos manda fazer. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso e que Deus assim nos abençoe. Não se esqueça de deixar o seu gostei e, se puder, me acompanhe até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui um pouco mais, com mais clareza sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe e vamos embora pro vídeo. Tem gente que está debatendo o que nem entende. Então, uma coisa que eu sempre faço é procuro lembrar assim as pessoas que lá em Tiago, no capítulo 3, nós recebemos o mais duro juízo. Aquele que ensina a palavra de Deus não é só assim um privilégio para quem ensina, é uma responsabilidade, porque você ainda não entendeu o quadro e está passando para frente alguma coisa incompleta, ensinando aquilo que Jesus não quis e diz para não ensinar. Qualquer um, portanto, que tomar um desses mandamentos e os violar e assim ensinar aos homens, será de profundo agravo a Deus. Então ele será chamado menor no reino dos céus. E falando em violar e desobedecer aquilo que vai sim impedir você de entrar talvez um dia no reino celestial. E sem violar uma dessas coisas, a nossa preocupação é a aplicação e ter consciência que teremos sim um castigo, uma consequência por ensinarmos, por exemplo, quando Jesus disse: não vim revogar a lei, mas vim cumprir. E esse sim é um ponto muito mal entendido. Então eu pergunto para você hoje, para pastores, pregadores, o que significa vir cumprir, senão o simples fato de vir obedecer? Eu digo então, Jesus não veio revogar a lei, ele veio obedecer. Está tudo de pé, porque Jesus disse isso. Obedecer, cumprimento do caráter profético. Então, Jesus está dizendo, não é mera revogação. Não é que Deus olhou e disse, me arrependi, mudei de ideia. É que tudo que a lei profetizou se cumpre em Cristo. Então, está dizendo, eu não sou contra a lei, e sim contra as práticas que o coração do homem mal usava como parâmetros para medir aquele que merecia ou não ser julgado por nós homens. Por aqueles que não praticavam amor, agindo com uma injustiça. Quando João Batista aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus, aquela figura completou, cumpriu. Então, agora não precisa mais sacrificar os animais. E aí que a gente trata no capítulo é o caráter profético. Isso sim é o que Jesus é. Então, no Velho Testamento tinha oração, no Novo continua tendo. Entender isso também é importante, porque senão na cabeça das pessoas tudo o que ele fazia ou se fazia na época não se pode fazer mais. E não é bem assim, ok? No Velho Testamento tinha esmola e no Novo também continua tendo esmola. Então a pessoa ela simplesmente tenta pegar um pacote assim, colocar tudo ali dentro. O problema é que alguns desses, com os dízimos, da lei se espera muito menos do que ela realmente pode fazer no sentido de salvação. E muitos desses não aceitam que a lei ela é um cumprimento da promessa que a graça coloca em nós. Nós praticamos a lei no sentido de fruto e não mais no sentido de fortalecimento de, vamos dizer assim,
uma autenticação para subir aos céus. Não é mais assim. Nós agora fazemos tudo isso porque nós acreditamos que a lei é fruto da graça, não a graça fruto da lei. O Novo Testamento interpreta isso. Lá no livro de Hebreus, ele diz, está faltando como uma distinção entre o sacerdote e o sacerdócio, o levítico e o sacerdote, e de Cristo, da ordem de Melquisedeque. Eu, particularmente, gosto muito desse texto no capítulo do livro de Hebreus. O capítulo 6 termina no último versículo, lá no versículo 20, falando: Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, começa dizendo: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, onde esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão então separou o dízimo de tudo pela primeira vez. O nome dele significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Grave isso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Aí nós temos uma corrente teológica que diz que isso é uma teofania. Para mim, não. Isso sim é tipo. Para mim é tipo. Por quê? Ele foi feito semelhante. O próprio não é semelhante, né? Ele seria o próprio. No caso, ele tem que ser outro. Aí ele diz assim no quarto versículo: veja como era grande que esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Olha os que dentro dos filhos de Levi, da lei de Moisés, recebem sacerdócio e têm a ordem de acordo com a lei de Moisés, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esse seja um descendente de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluía entre os filhos de Levi, agora está falando de Melquisedeque. Esse recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido. As promessas, evidentemente, não há dúvida, o inferior abençoado pelo superior. Em outras versões, diz: o menor é abençoado pelo maior. Aí ele diz, aliás, que os que receberam dízimos são homens mortais ali naquele lugar. Aqui então, ele está falando de Levi. Ele diz, porém, ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque figura assim a imagem de Cristo. E diz, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi naquele momento nem existia. Aliás, algumas traduções, e essa é uma delas, é mais por equivalência. A Nova Almeida atualizada é mais uma literalidade. E elas dizem o seguinte, quando a Bíblia está dizendo que Levi pagou-os na pessoa de Abraão. Então o que a Bíblia está dizendo é que Abraão os entregou os dízimos a Melquisedeque. Levi está no seu corpo ali, nos seus lombos. Ele então se curvou e entregou. Agora, se isso não é a passagem dos dízimos para Jesus, o que é então? O novo sacerdote se explica. Então Cristo, de acordo com a lei, nunca recebeu dízimo direto de Abraão, mas sim através dos lombos que era o seu filho, que ainda iria nascer. Isso é uma sinalização profética, que os dízimos seriam entregues à tribo de Levi. Gente, Levi não existia. Ele é bisneto de Abraão. Abraão tem Isaac, que vai ter Jacó, que muda Israel, que vai ter Levi. Ele não existia, mas a Bíblia está apelando para a simbologia. Quando Abraão se curva diante de quem é maior, a Bíblia diz simbolicamente que Levi está se curvando, porém, aqui àquele que ainda era menor. Se você pensar na lógica biológica, Levi estava ali dentro de Abraão. A Bíblia diz que ele estava sobre os lombos de Abraão, no corpo de seu pai. Isso então ia começar assim um novo sacerdote na figura de Cristo. Então, os dízimos hoje, eles são entregues a Cristo através da figura de Levi,
que ainda nem existia, porque os dízimos eles vieram mesmo antes da lei. Ficou claro para você o que estou falando até aqui? Não? Se não ficou, deixa aqui os seus comentários, fale aqui embaixo alguma coisa sobre isso. Então, o que a gente precisa ver é como o Novo Testamento definiu cada coisa. Os adventistas, por exemplo, né? Eles dizem que isso é cerimonial, e não é. Os 10 mandamentos, visto pelos adventistas, que vão guardar o sábado por causa disso, nesse raciocínio, eles estão completamente equivocados. Por exemplo, em Colossenses 2,17 diz que não vos julgueis por causa da lua nova, nem do dia de festa, ou dia de sábado, ou a sombra deles, de bens, ou daquilo de bens vindouros que chegarão. O Novo Testamento interpretou o sábado como sombra. Se Paulo, lá em Romanos 14, ele também diz que não tem diferença entre dia a dia, e acabou com essa literalidade. Agora se sustenta o dízimo na nova aliança. A questão não é que ele é a lei ou da lei, porque na verdade ele começou bem antes da lei, com Abraão. Mas também nós podemos pegar, se formos pegar só esse raciocínio, então tudo que antes da lei continuava, continua hoje. Porque as circuncisões, por exemplo, também antes da lei com Abraão, só o que o Novo Testamento redefine a aplicação dela, dizendo que a circuncisão não é um simples ato de ritual, e sim uma conversão no coração, vamos dizer assim, feito pelo batismo. O Velho Testamento é luz do Novo, o Novo explica o Velho. Não é pegar o pacote e dizer que jogou tudo fora. E meu amigo, está esse trabalho ainda por muita coisa a vir, porque o povo não quer estudar. Estudar dá trabalho. Os detalhes é que vão ali te dar uma direção certa. Por isso, não perca a direção. Continue estudando. Seja firme. Não faça aí distorções daquilo que Deus quer que você entenda. Você não entendeu alguma coisa? Isso foi uma breve explicação. E eu quero que você entenda que você tem que ficar livre para fazer o que você quiser. Porque, como tudo na palavra de Deus, há uma coisa certa que eu quero te dizer. Deus dá a você a condição de escolher o que fazer. O que Ele manda fazer é uma coisa. O que você quer fazer é outra coisa. Isso você tem que entender. Deus não te obriga a nada, nem vai te obrigar. Talvez você diga assim, mas então como eu vou me salvar? A condição de salvação, ela é uma só. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Essa é a condição para ser salvo. Todas as outras coisas são agregados dessa condição. Todas as outras coisas são fruto dessa condição. Você vai se disponibilizar a fazer isso, a entregar, a ser uma pessoa que quer fazer. Não só isso, mas como todas as outras coisas. Que Deus nos abençoe e que fique claro na mente de todos nós aquilo que Deus quer que façamos. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora, tá bom? Senhor nosso Deus, que a luz da Tua Palavra seja sempre aquela que ilumine os nossos caminhos, que ela seja lâmpada e luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós possamos saber onde pisamos e que nós possamos evidenciar aquilo que o Senhor nos mostrou com toda a clareza. Que possamos estudar mais para não ficarmos perdidos por aí, sem saber o que estamos falando ou até mesmo falando coisas que não são para ser faladas. Ó Deus, guarde os nossos corações, guia-nos em Tua mão santa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Oi, tudo bom? Você que chegou até aqui, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar dando a você essa alegria de estar presente aqui nos meus vídeos e mais tantos outros lugares. Eu tenho certeza que se você está aqui me ouvindo é porque você vai a alguma igreja. Se você ainda não vai, eu tenho certeza que você, a partir de agora, vendo algum vídeo, não só meu, mas de tantos outros que tem por aí, falando da palavra de Deus, que você possa voltar aqui para ver mais, possa ir às igrejas, procurar um pouco mais de Cristo. Não deixe de procurar Cristo, porque aquele que deixa de procurar a Cristo, ele vive perdido, vive sem norte, não tem uma direção. Eu te garanto isso, não eu, mas a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até um próximo conteúdo. E que você não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei, de compartilhar e, se você também quiser, clicar no link aqui e comprar alguma coisa pelo meu link, eu te agradeço, tá bom? Que Deus nos abençoe. E até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.